Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do canal. Antes de tudo, eu preciso te dizer que eu tentei gravar esse vídeo diversas vezes, fiz roteiro, tentei imaginar o que eu queria contar e de que forma eu ia comunicar isso para vocês, mas tudo fugiu do meu controle. Como eu não queria mais adiar esse vídeo, hoje eu tô gravando ele sem roteiro, mas falando assim de todo o meu coração com vocês. Se você não me conhece, meu nome é Suelen, eu tenho 27 anos, sou casada com o Matheus e mãe da Júlia. E há cerca de 5 meses nós nos mudamos de uma cidade com aproximadamente 50 mil habitantes para uma cidade de mais de 700 mil. E desde então a nossa vida tem mudado em todos os aspectos, mas isso só aconteceu porque nós nos movemos debaixo de uma palavra de Deus para as nossas vidas. Há mais de um ano atrás, algo começou a queimar dentro do nosso coração que nos incentivava, que nos impulsionava a nos mudarmos de cidade. Nesse tempo, nós nos questionamos muito sobre se essa era realmente a melhor decisão para nossa família, se esse era o tempo que Deus queria que a gente saísse e para qual cidade nós iríamos. Mas uma coisa que você precisa saber é que nós não estávamos tristes ou insatisfeitos com a nossa situação. O que a gente sentia era mais um incômodo no nosso espírito mesmo, um sentimento de que havia algo a mais para nós vivermos fora daquele ambiente. E com isso eu não quero dizer que todas as pessoas do mundo precisam sair da cidade onde moram para poder viver uma coisa nova, mas esse foi o caminho que Deus preparou para a gente. Eu conheci Jesus quando eu tinha aproximadamente 14 para 15 anos e me batizei aos 16. E foi nessa mesma igreja onde eu conheci o Matheus e nós iniciamos nosso relacionamento. E eu estava nesse mesmo lugar desde que eu me batizei. E a família dele também, o Matheus foi criado lá desde sempre nessa igreja que nós amamos de todo o nosso coração. Vivemos experiências incríveis lá. Nós amamos os nossos pastores, amamos as pessoas que nos ajudaram, né, a crescer, que cooperaram com a nossa missão, com o nosso chamado e com o nosso ministério naquele tempo. Depois de alguns bons anos de casados e principalmente depois que a Júlia nasceu, nós começamos a sentir que Deus queria nos levar para um lugar diferente. E conversando com pessoas que já tinham passado por essa mesma situação, a gente sentia muito medo, a gente sempre ouvia palavras de encorajamento, mas mesmo assim nós sentimos muito medo de estarmos fazendo pela nossa própria vontade, de estarmos sendo egoístas, de estar talvez confundindo sinais que não eram, tentando encontrar algo que fosse o sim de Deus para que a gente realmente tomasse essa decisão. Nós oramos muito, falamos muito com Deus, pedimos aconselhamento de pessoas próximas e depois de um tempo a gente compreendeu que realmente nós precisávamos dar um passo por fé. Então nós viemos sem perspectiva de emprego, não tínhamos trabalho, nem Matheus nem eu, apesar de sermos autônomos. E a decisão de sair de uma coisa que estava certa, que já estava estabilizada, foi talvez a maior das loucuras que nós já fizemos e que talvez tenha chocado as pessoas. Mas através das palavras que nós recebíamos, nós tínhamos certeza de que Deus estava nos encaminhando e nos abençoando para esse passo. E desde que nós chegamos aqui, a gente tem vivido experiências maravilhosas e transformadoras para nós como família, para mim profissionalmente, para o Matheus também profissionalmente e principalmente o nosso espiritual. A nossa fé foi muito provada e com certeza o nosso relacionamento com Deus foi esticado de uma maneira que a gente nunca tinha experimentado antes. Essa foi a maior bênção que nós já recebemos em todos os meses em que estamos aqui. Eu não acredito que todos precisam sair exatamente de onde estão para serem abençoados por Deus. O que eu creio é no nosso sim, na nossa fé, para viver os planos de Deus. Porque a mudança que você deseja, as coisas que você quer viver, o Senhor pode operar porque Ele é poderoso, porque Ele é maravilhoso em qualquer lugar e situação em que você estiver. Mas essa disposição inicialmente tem que estar no nosso coração, na nossa mente e no nosso espírito. E foi exatamente essa ação que nós pedíamos ao Espírito Santo, para que Ele nos moldasse, para que Ele esticasse realmente a nossa fé e nos fizesse viver tudo aquilo que o Senhor queria para nós, mesmo que isso significasse sair totalmente da nossa zona de conforto. E como é difícil a gente simplesmente fazer aquilo que nós sabemos que tem que ser feito. A palavra de Deus já diz que a nossa carne, ela briga com o nosso espírito. Então, enquanto nós temos a visão terrena das coisas, a gente não consegue se desprender daquilo que parece seguro, daquilo que parece o real, aquilo que parece o ideal. Mas quando a gente escolhe viver sob a perspectiva do sobrenatural de Deus, não há nada que o Senhor não supra. E todas as decisões que nós tomamos debaixo das bênçãos de Deus, elas são sustentadas pelo próprio Deus.
Ele dá os recursos, Ele dá o sustento, Ele dá a provisão. Por quase uma vida inteira eu vivi sob a perspectiva do medo. Medo de desagradar ao Senhor, medo de desonrá-lo, medo de fazer alguma coisa que ferisse os princípios que eu aprendi desde que eu iniciei a minha caminhada cristã. Numa das minhas orações em que eu chorava e pedia para o Senhor ter misericórdia de mim, porque eu não queria ser enganada pelos meus próprios pensamentos, porque nós sabemos que o coração do homem é enganoso. Eu não queria ser levada pelos meus próprios interesses ou talvez pela minha ganância, pelo meu egoísmo. Eu queria realmente estar ali no centro da vontade de Deus. E Deus começou a escancarar tantas coisas, a minha religiosidade, o meu orgulho, a minha prepotência, e aquilo foi me quebrando aos poucos. E em uma noite Deus falou comigo algo muito profundo a respeito desse meu medo e dessa minha insegurança. A minha filha de 4 anos, ela é uma criança que sempre está em busca de aprovação. Então, por vezes, eu via a Júlia renegando seus próprios sentimentos na expectativa de que eu ficasse feliz pelo comportamento dela. Então, ela já não estava tendo comportamentos genuínos, mas comportamentos ensaiados do que ela achava que iria me deixar feliz, que iria trazer a aprovação minha para ela. E nessa noite a Júlia estava dormindo no meu colo tão serena, um sono tão profundo, tão gostoso, enquanto o culto rolava. E Deus me fez pensar em mim como a filha que eu carregava no colo. Que Ele tinha sobre mim os mesmos pensamentos que eu tinha sobre a minha filha. De que eu preferia muito mais que ela fosse sincera comigo, me falasse sobre os sentimentos, sobre as suas preferências e fosse sincera. Para que se algo estivesse errado eu pudesse realmente corrigi-la, do que ela se retrair e deixar de viver a vida dela, de explorar o mundo dela por medo de me deixar infeliz. Eu espero que vocês entendam muito bem o que eu tô querendo dizer. Eu não tô dizendo que a gente tem que chutar o balde e sair fazendo qualquer coisa, experimentando coisas. Pelo contrário, o cristianismo não é sobre isso. Mas o que eu aprendi com o Senhor é que eu posso ser sincera diante da presença dEle, de que eu posso expor os meus medos, as minhas inseguranças, porque Ele cuida de mim. O maior interessado em ensinar o caminho correto é Ele mesmo, meu Pai. Então hoje, dentro das minhas conversas com Deus, eu não sou mais aquela menina que fica só buscando orações que são bonitas, que são confortáveis, que são bem apresentáveis. Hoje eu me apresento a Deus com as minhas inseguranças, com os meus medos, sendo sincera diante dEle e assim, expondo meu coração de verdade na presença dEle. Todos os dias eu tenho sido confrontada com Deus me falando, eu entendendo, às vezes não entendendo, às vezes questionando, mas sempre com essa liberdade de simplesmente ser quem eu sou. O Senhor me conhece e o Senhor te conhece no interior, então não vai adiantar a gente vestir uma máscara diante dEle para dizer que somos mais crentes, que somos mais santos. O Senhor enxerga o nosso interior e Ele sabe de todas as coisas. Ele te conhece mais do que você a si mesmo. Todo esse processo, essa mudança me deu coragem para fazer coisas que eu sempre quis fazer, mas nunca tive coragem por medo do que as pessoas iam dizer, por medo das pessoas que eu me assisti, que eu me ouvi falar, o que elas iam pensar. E é por isso que hoje você está assistindo esse meu primeiro vídeo no YouTube, porque eu quero que esse seja um espaço aberto, onde eu falo do que eu estou vivendo, onde eu falo do que eu estou sentindo e compartilhe um pouco mais desse processo de amadurecimento, de mudança que eu tenho vivido aqui nesse novo tempo. E eu quero poder cada vez mais te incentivar a viver esse relacionamento, a viver essas coisas novas e maravilhosas que o Senhor tem reservado para nós. E se você talvez também tenha sentido essa urgência de uma mudança na tua vida, eu espero que esse vídeo seja uma palavra de Deus diretamente ao seu coração. Em Deus nós podemos sonhar, nós podemos ousar, nós podemos crer. Talvez a sua nova estação não seja uma mudança de cidade, mas uma mudança de mentalidade. Seja qual for a ferramenta que você tem hoje na sua mão, o Senhor pode fazer grandes coisas com ela. Use a sua fé e viva coisas extraordinárias. Bom, essa era a mensagem que eu queria deixar para esse primeiro vídeo. Se você quiser continuar me acompanhando, se inscreva no canal. Deixe um comentário se de alguma forma esse vídeo foi útil para você, se te abençoou. Compartilhe com alguém que precisa usar mais na sua fé. Um beijo e até o próximo vídeo.